Aqueles que puderem, vamos ajoelhar? Glorioso Deus, Pai, que habita nas alturas dos céus e também está aqui na terra com contritos e humildes de coração. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de falar, de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, por ter enviado Seu Filho amado para morrer por nós. Obrigado por ter enviado o Espírito Santo que nos conduz à verdade, justiça e juízo. Obrigado, Deus, pelos anjos que nos guardam, livra todo mal. Obrigado pela Bíblia e o Espírito de profecia. Essas duas luzes que nos levam à luz maior que é Cristo Jesus. Ó Deus, nos conduz a toda a verdade. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Aqui na terra como no céu. Abençoe, Deus, que essa mensagem possa achar guarita no nosso coração e que nós possamos sair daqui, Deus, crescendo em santificação, com alegria no Senhor. E pedimos com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, eu fiz um sermão, quando foi na quinta-feira, o sermão está até aqui, quinta-feira à noite, eu não estava me sentindo bem, esse sermão. E eu falei, Senhor, eu tenho que pregar alguma coisa que eu ame, que eu, assim, arda meu coração. E aí Deus falou para mim pregar uma aula do IAG. Na turma, a segunda turma que nós tivemos, o Silverino que ele fala, a classe dele é de Daniel, né? Ele que passa essa classe. Ele não pôde dar, com algumas circunstâncias, e aí eu tive que dar essa classe. E eu tive que fazer todos os PowerPoint, que eu gosto sempre de dar no PowerPoint, né? Eu gosto de mostrar as aulas, as fotos, textos. Hoje nós não teremos essa possibilidade. E aí eu gostaria de dar uma dessas aulas para os irmãos, de um capítulo aqui, capítulo 3 de Daniel, fazendo um paralelo com o Apocalipse capítulo 13 e trazendo aplicações para nós. Então vai ser uma aula resumida, né? Então vocês vão ter um gostinho. Silverino que é o professor, eu sou o substituto, viu? Sabe o professor? Eu já dei aula no estado, né? Eu sempre trabalhei de substituto também. O professor falta, estou entrando. Então o Silverino faltou e eu fiz essa aula, né? Mais louvado seja Deus, né, irmãos? Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita, viu? Então os calvinistas gostam de falar da soberania de Deus, né? Eles usam bem essa palavra. E Deus é soberano mesmo, irmãos. Satanás tem poder até onde Deus diz. Até onde Deus fala, até aqui você vai. Não vai, lembra de Jó, né? Você pode fazer qualquer coisa, não vai matar ele não. Então tudo Deus permite, irmãos. É a permissão de Deus. Aí nós não podemos ficar perguntando, por que Deus? Por quê? Para quê, Senhor? Para quê? O que o Senhor quer me revelar, o que o Senhor quer me ensinar através disso, né? Na aflição, nós vamos ver os 3 rapazes entraram ali na fornalha. Teve que entrar. Aí foi, para quê? Para que o nome dele seja glorificado, né? E aqueles jovens que gostariam de ser missionários, vai para a escola do IAG, irmãos. É uma benção. É uma benção. Tem uma aluna ali que se formou na terceira turma, ela está aqui, está lá atrás ainda. Lá. Mirela, está lá atrás, ó. Aquela autona lá atrás do Severino. Ela se formou lá. Depois vocês podem perguntar para ela como que é lá. Podem perguntar para ela como que foi, né? É uma bênção. Então quem é jovem, que tem disponibilidade de estar num local desse, passar 10 meses, 11 meses, tem que ir, irmãos. Porque depois você pensa, se eu vou fazer faculdade, se eu vou casar, se eu vou... Aí é depois, Deus vai te indicar, mas passe esse tempo com Deus. É quase um ano ali que você vai estar 100% com Deus, irmão. 100% aprendendo Bíblia e o Espírito de Profecia. Ali não entra Platão, não entra Aristóteles, não entra os gregos. Só Bíblia e Espírito de Profecia, irmãos. Precisa você ficar quase um ano, irmão, só lendo Bíblia e Espírito de Profecia? Ah, irmãos, tem adultos aí casados que queriam estar nisso, né? Mas nós vamos ter opção, né, Silvão? Nós vamos ter o EAD, que é para aquelas pessoas que não têm condições, não pode estar lá, não pode deixar seu trabalho, e aí vai ter opção. Mas a pessoa que é jovem tem que estar lá.
que você vai estar lá no quarto com outros jovens. E a nossa turma, essa turma terceira, a maioria é hispano. Peru, Colômbia, Argentina. Então você vai aprender culturas diferentes. Sem ser... o outro final de semana, eles vão fazer uma comida lá na minha casa, o arroz chalfa. Então é o arroz peru, que é diferente. Arroz chalfa. Eles vão fazer, Chalfa. Eles sempre falam esse arroz, então eu quero comer esse arroz, vamos ver. Então, várias culturas, alimentação diferente, claro, tudo dentro do princípio de Deus, né? Então, vocês jovens, vocês têm oportunidade. Para que perder essa oportunidade, gente? Quando você tiver mais de idade, casado, puxa, eu devia ter feito isso, o tempo não volta. Então, vamos lá, Daniel capítulo 3, no ano 605, a cidade de Babilônia era governada por quem? Nabucodonosor. O profeta Daniel e seus amigos, Azarias, Misael e Ananias, estavam exilados ali na corte de Babilônia. Sua deportação ocorreu no ano 605 a.C. Foram levados eles. No capítulo 2, irmãos, a gente sabe que no capítulo 2, Nabucodonosor teve aquele sonho, E aí fugiu o sonho dele, ainda ele queria que lembrasse e interpretasse ainda. Aí os homens, os sábios de Babilônia falaram, não, aí não tem como. Se você falar o seu sonho, eu dou a interpretação, Tem um livro dos sonhos, Você compra na banca de jornal aí, livro dos sonhos. Só que você fala os sonhos, eles interpretam do jeito que eles querem. Só que lá não, você tem que lembrar. Ah, não, só um Deus. Como é que eu vou saber o que você sonhou, o que você está pensando, só um Deus. E aí o que aconteceu, irmão? Daniel 2, verso 1 a 4. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve esse um sonho, seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Ele ficou muito perturbado, passou até o sono. Ficou com insônia, não conseguiu dormir. O profeta Daniel recebeu de Deus revelação do sonho. Então, Daniel e seus amigos se atrevem ali e falou, dá uns dias para nós vamos orar. E Deus revela para ele. E a cabeça de ouro, quem lembra? E o peito, irmãos? Cabeça Babilônia, Os peitos, quem é? Os médios, os persas, prata. Aí depois vem o terceiro reinado de bronze, que era quem? A Grécia. Depois? Roma, que era? Roma. De ferro, Roma pagã, dos Césares. E depois vem os pés, misturado com ferro e barro, um reino dividido, Nós estamos ali na unhinha, viu? Dessa estátua. Durante algum tempo, irmãos, após essa revelação espantosa, o que Nabucodonosor fez? Ele se converteu, ele exaltou o nome de Deus. Louvado seja o Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que passou um tempo, irmãos, o que aconteceu com ele? As primeiras impressões, se você não se firma, aquelas primeiras impressões da mensagem foge. E fugiu do coração dele. Aí ele voltou seu culto idólatra, e no capítulo 3, o que ele faz? Meu reino não vai passar. A cabeça de ouro não, é todo o corpo. Todo o corpo. Daniel 3:1. Vamos ler aqui? Daniel 3:1. Fazer um resumão. Então vai lá, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. A sua largura é 6 côvados. Levou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então ele ergue essa estátua grande, essa imagem, enorme, Dizendo, meu reino não vai passar, vai ser toda de ouro. Para o rei, irmãos, o reino dele seria eterno. Não, meu reino é eterno. Quem é o Deus que vai me livrar das suas mãos? Da minha mão? Quem é? Por isso mandou ele erguer essa estátua, porque ele dizia que o reino dele era eterno. Quando o rei levantou a estátua, irmão, toda de ouro, ele estava reinterpretando a palavra de Deus. Que Deus falou, a cabeça e tudo vai passar. Ele falou, não, não vai passar. Então ele reinterpretou. Ele falou, não. Deus falou que ia passar, mas não vai. Ele reinterpreta. Ele mistura, então, a autoridade dele, querendo colocar na palavra de Deus. Essa estátua, irmão, foi uma afronta a Deus. Foi uma afronta. Porque Deus falou que ia passar, ele falou, não vai passar. Não vai passar. Tem um texto, irmão, Testemunho para Ministro, página 106. Testemunho para Ministro, página 106. Olha que a irmã White fala, que Nabucodonosor reinterpretou a palavra de Deus. Não deve a Bíblia ser interpretada para agradar ideias dos homens. Por mais longo que seja o tempo em que tem considerado verdadeira essas ideias.
Ah, irmão, estou 30 anos nessa ideia. Cuidado, hein? Pode ser que não sejam ideias verdadeiras da palavra de Deus. Não importa quanto tempo está. Ah, irmão, estou com 50 anos nessa mensagem. Não importa. Vamos estudá-la. Não devemos aceitar a opinião de quê? Comentaristas, como sendo a voz de Deus. Eles eram mortais, sujeitos ao erro, como nós mesmos. Então, irmãos, todos os comentaristas da Bíblia, seja aqueles bons, seja aqueles ruins comentários, são mortais e contêm erros. Ela está falando aqui. Deus nos tem dado faculdade de raciocínio, tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. Então, irmãos, mesmo livros da verdade presente, que não é Bíblia, Espírito e Profecia, mesmo esses aí, contém erros. A única inspiração, que aí, irmãos, é 100%, hein? Bíblia, Espírito e Profecia, não contém erro. Eu creio. A irmã falou, tudo que eu escrevi em artigo, em livro, periódico, são inspirados por Deus. Que alguns gostam de citar, né? Argumentar, uns argumentos filosóficos. Não, mas se a irmã White escreveu uma receita de bolo, é inspirado? Tentando jogar nós no muro, né? Olha, essa moeda aqui é de César, ou é para Deus ou é para os homens? Aí eu digo assim, irmão, se a irmã White escrevesse uma receita de bolo e colocasse no livro dela, porque é um bolo do céu. Esse bolo é uma bênção, então nós devemos, é inspirado a receita do bolo. Agora, se ela escreveu, irmão, uma receitinha de bolo, toma. Não, é uma coisa pessoal. Mas se colocou em artigo, num livro, é para nós. É para nós. Amém? A imagem, irmão, media quase 30 metros. A estátua de Cristo lá no Rio de Janeiro também tem 30 metros, mais ou menos 30 metros. Então você pensa aquela estátua, como chama o nome mesmo? Cristo Redentor, né? Isso, lá no Rio de Janeiro. Está lá bem no alto lá. Aquela estátua bem grandona, mais ou menos essa altura. Então olha a altura disso. Todo mundo via. Olha que estátua. Aí, interessante, de forma mística, né? Tudo era voltado para o número 6, que eram os 3 deuses lá de Babilônia, irmão. O Anu, Marduk, Bel ou Nabu. Olha que coisa, esse número 6, nós vamos ver aqui, ó. Era comum atribuir esse número para os deuses. O número 6 representa o deus maior, que é o Anud, Uruk. E o número 60 representa o deus maior, Marduk ou Bel, que era até o deus de Nabucodonosor, né? E o 600 representa todo o panteão, o conjunto de todos os deuses. Ou seja, dava 666, todos esses cúmulos de deuses aí. É interessante, irmão, que o sacerdote babilônico também tinha queria mostrar para vocês aqui, mas não temos telão, um quadrado que eles andavam no peitoral, que tanto assim, vertical como horizontal, dava os números 666. Que coisa, né? Apocalipse 13:8 fala para nós ali que 666... Agora, irmãos, é interessante que alguns atribuem, assim, os evangélicos atribuem que a irmã acha também o número da 666. Mentira. Não dá, não. Porque eles pegam a letra W e dividem em 2. Você não pode dividir letra, irmão. É como dividir um L, é 2 I. Não tem como você fazer isso. Isso aí é fora do controle. Você não pode dividir 2 letras. Então eles pegam a letra W, né? Eles falam, ó, 2 V e dá 10. Fora, irmão. Não tem como. E alguns adventistas estão entrando nisso aí, irmão. Pula fora disso aí, irmão. Cai fora, conversa filosófica. E aí tem vários termos aqui que dá 666, né? Vários nomes. E o mais que a gente conhece é o Vicarious Filii Dei, né? Que dá 666. A igreja adventista sempre fez isso. Hoje já não. Hoje estão meio que caindo fora disso aí. Não, para de falar disso aí. Fala de Vicarious Filii Dei. É Vicarious Filii Dei. Substituto de Filho de Deus, que eles dizem. O Papa é o substituto do Filho de Deus. 666, irmão. E a gente sabe que é um panteão dos deuses também, né? Ali tem Deus para água, para chuva, Deus para os bêbados, Deus para os cachorros, tantos santos aí. É o panteão. Daniel capítulo 3, verso 2 a 3, irmão. Quem lê? Lê alto e bom som aí. Daniel capítulo 3, verso 2 e o 3. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. 2 e 3? 3. Leu?
Tá bom. É a linguagem jovem aí, né? Muito bom. Então, irmãos, foi erguida aquela estátua para quê? Foi chamar todo mundo para inauguração. Para inaugurar. Vocês acham, irmão, que essa estátua foi construída assim, rapidamente? Tum! Foi construída aos poucos. E alguns só estavam sabendo disso, nem todos. Essa obra foi levantada bem devagarzinho. Nabucodonosor teve seus apoiadores nesse projeto, com certeza, os construtores, os governantes, né? Teve seus apoiadores. A estrada foi construída bem lentamente, irmãos. Isso é um vislumbre, irmãos, que eles estão fazendo também um decreto dominical bem devagarzinho. Bem devagarzinho, nas sombras. E os 3 jovens não sabiam disso, mas eles sabiam que iam ter uma prova. Eles não sabiam o que era, mas eles sabiam que iam ter uma prova. Eles estavam orando e vigiando. E nós, irmãos, sabemos que vamos ter uma prova. Temos que orar e vigiar. Irmãos, e fechar, como um mercado, ele fecha para balanço, né? Fechar nossa casa para balança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, nos últimos dias, não vou falar isso para vocês ficarem desconfiando de todos. Mas, irmãos, aqueles que estão à nossa volta vão nos trair. Fiquei sabendo uma notícia uns tempos atrás, confirmaram para mim, que uma família, porque se ensina os filhos em casa, a própria direção da igreja denunciou para o conselho tutelar. Com vingança, porque a pessoa crê na vitória sobre o pecado, né? Crê na mensagem, eu vou me vingar desse. E denunciou. Que coisa, irmão. Isso é uma mentalidade, irmão, satânica. Você pegar o irmão e denunciar. Ah, o irmão não toma vacina, eu vou denunciar ele. Irmão, que o irmão não toma vacina, o irmão que toma é com ele. E os filhos são com a família. Misericórdia, irmãos. Está acontecendo igual na Idade Média, né? Que o povo, os romanos denunciavam o próprio povo. Ó, eles tá fazendo isso aí, ó, contra. E coisa terrível, irmãos. Então, irmãos, esses rapazes, eles já estavam aprendendo a lidar com situações difíceis. Lembra Daniel 1? Alimentação? Passaram por uma prova difícil. Ali poderia ser mortos, só por causa daquele negócio de alimentação. Não vou comer na mesa do rei. Poderiam ser mortos. Já estavam passando. Daniel capítulo 2, foi dado para eles, todos vão morrer. E eles entraram na presença do rei e falou, vamos orar com ousadia. E Deus deu a misericórdia para eles, né? Irmãos, então nós vamos passar por algo controversos também, né? Estamos passando hoje e vai aumentar. Como seria nós, irmãos, adventistas? Será que nós estamos assim com medo? Porque se a gente tem medo, irmão, dos homens hoje, como que a gente vai nessa perseguição com o mundo inteiro? Nós vamos, no rota da nossa vida, irmãos, vai ser taxado como aqueles extremistas de Islã lá. Sabe aqueles homens bomba? Nós vamos ser taxados com isso aí, viu? Terroristas, terríveis, pessoas terríveis. O pior nome vai ser dado a nós. E com essa inteligência artificial, eles vão colocar vídeo a gente falando coisa lá, não é nós. E as pessoas, você que está dizendo, rapaz, olha aqui no vídeo. Como que você vai falar, irmão? É só misericórdia de Deus e manter firme como esses rapazes aqui, irmãos. Olha um texto, Testemunho Seleto, volume 2, página 31. Olha que texto lindo, irmãos. Eu gosto muito desse texto. Eu já coloquei em prática na minha vida várias vezes, eu e a Patrícia. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais adoroso, nosso ânimo, firmeza e inabaláveis. Então, quanto mais a igreja se apostatar, irmão, ficar mais assim, morna, caindo, os irmãos, música barulhenta, tudo bagunçado, mais nós devemos ser mais fiéis. Mais firme, irmãos, porque a gente sabe que Jesus está voltando. Olha, continua o texto, ó, permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, é você sozinho lá, irmão? A família toda contra você, a igreja toda contra você. Ó, quando permanecer em defesa da verdade, quando a maioria nos abandona, ferir batalhas do Senhor, avançando. Quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Essa é a nossa prova, irmão. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, tá todo mundo frio, e eu tô mais quente. Coragem a sua covardia, tá todo mundo se acovardando, eu mais leal ao Deus. E lealdade a sua traição. Essa é a nossa prova, irmãos. Porque quando todo mundo está falando aqui, amém, irmão. Aí quando eu falo, não, eu não vou falar amém, não. Aí traz um sabor.
Se hoje, irmão, não somos fiéis para pequenas coisas, como nós seremos fiéis a muitas coisas? Coisas maiores que Deus vai nos dar. Devemos ser fiéis na pequena coisa e Deus vai nos colocar no muito. Está escrito isso aí, irmãos. Eclesiastes 1:9, irmãos, está escrito assim, ó. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, o que aconteceu em Daniel capítulo 3, vai acontecer nos últimos dias, irmãos. Só os fiéis. Por isso que nós temos que ter saúde mental também, irmãos, porque vai ser um embate mental. Por isso que a alimentação entra. Os rapazes só tiveram essa condição no capítulo 3, porque em Daniel capítulo 8 ele falou, não vou comer todas essas coisas não. Vou comer só aqui a alimentação aqui do Éden, viu? Irmãos, então, muito cuidado, viu? Tem tudo a ver. Essa palavra assim não tem nada a ver. Isso aí, irmão, é coisa fora. Tem nada a ver com isso aí, irmão. Não tem nada a ver com isso aí, viu? Nada a ver, irmão. Alimentação não salva, não é comida, não é bebida. Irmão, vai ficar a filosofia dos pentecostais. Misericórdia. O livro de Daniel, irmãos, ajuda a nos compreender os tempos nos quais vivemos, onde estamos a desenrolar a história da raça humana, irmãos. E nos ajuda a compreender, irmão, a qualidade do caráter que vai ter os 144 mil. Daniel, capítulo 3, todo o livro de Daniel, mostra que aqueles rapazes são a figura dos 144 mil nos últimos dias. Porque Daniel, até idoso, permaneceu inabalável. Porque as pessoas dizem, né? Mas jovens são assim mesmo, irmão. Depois ele se conserta. Daniel era consertadinho de adolescente. Daniel, um homem já de idade, 40 anos, consertado. E idoso também. Irmão, mas ele é idoso mesmo. Aí que ele ficou firme. Não vou, não. Só um decreto que não pode orar? Eu vou orar, continuar minha oração. Tem que ficar firme, irmão. Compreensão do livro de Daniel, irmãos, é fundamental para a última geração. Nabucodonosor convocou a reunião especial, irmão, para consagrar a estátua. E os homens estão fazendo uma reunião especial aí por trás para consagrar a imagem da besta. Os líderes religiosos e políticos, irmãos, estão dando a mão, viu? Estados Unidos, Igreja Romana, os evangélicos lá. É o Trump, com o boné do Trump, no louvorzão. É o Trump. Trump é uma benção. Vamos lá apoiando, né? Que coisa, irmão. E Daniel capítulo 3, verso 4, o que está escrito aí, irmãos? Lê. Então o oral clamava alto. Ordenas a vós, ó povos, nações e línguas. Olha, clamou o arauto, o pregoeiro, ó. A todos, quem, irmãos? Todos, nações, línguas, todos. Ordena a vós. Quando vocês ouvirem, esse poder tem autoridade sobre os povos, irmãos. Você viu aqui? Ó, todos, povos e línguas. Ó, quando vocês ouvirem, esse poder tem poder. E Apocalipse 13, verso 7, e foi-lhe dado permitir fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe o poder sobre toda língua e nação. Então, Babilônia, literal, teve poder sobre todos. Babilônia, espiritual, poder sobre todos também. Mas vai ter um pequeno grupo, irmãos, que vai ser uma pedra de sapato, uma pedra no sapato dele. E a terceira mensagem angélica fala assim, ó, Apocalipse 14, verso 6. E viu outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo. Então, o inimigo tem poder sobre toda língua e povo, e Deus manda pegar para toda língua e povo. Porque vai ser alguns tirados lá do fogo, irmão, são tirados do fogo. Vai ter muitas pessoas, irmãos, no alto clamor que vai aceitar a mensagem. E pode ser esses homens aí, ó, que estão aí dentro do STF, dentro do Senado, viu? Dentro dos evangélicos aí, pode ser esses aí que vão sair de lá, viu? Eles eram contra o mal, né? Tipo Saul, perseguia, agora eles estão no bem agora. Então, irmãos, seremos testemunhas, viu? Por isso que a gente bota a sentença, irmão. Esse aí, se nós gostarmos de dar sentença como nós gostamos de dar hoje, irmãos, Saul nem passava no crivo. Não, a Moacha até fala assim, que muitas pessoas são tão críticos, que se fosse para o céu, criticariam a roupa de Jesus. Essa roupa de Jesus não tá legal lá no céu. Criticariam. O espírito crítico, né? Daniel 3, verso 5. Logo que ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fole, de toda sorte de música, prostrar-vos vocês vão se prostrar, o arauto falou. E adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então o pregoeiro lá falou, vocês vão ouvir toda sorte de música, ajoelhem, gente.
Nabucodonosor, irmãos, reuniu tudo, todos os políticos, todos os homens líderes, governo, prefeito, e Apocalipse 16, verso 14, o paralelo, pois são espíritos de demônios, que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis da terra, e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nos últimos dias, eles vão congregar todos também, irmãos, governantes, presidente, STF, tudo. Eita! Temos no verso 5 a lei que ordena uma adoração, irmãos. O que eles estavam adorando? Uma imagem, um conflito claro com o segundo mandamento de Deus. E às vezes a gente pensa, né, irmãos? São só os católicos que adoram imagem e escultura. Se a gente colocar acima de Deus qualquer outra coisa, é um Deus. Até a palavra de Deus diz assim, que muitos têm um Deus no ventre. Ai, não é para comer aquilo lá. Ah, mas eu gosto. É o Deus. É o Deusão lá. A carne. Tem uns que é tão ousado, irmãos. Porque as pessoas às vezes têm dificuldade, né? Financeiramente, tem pessoas que, poxa, eu como isso, mas eu não sei que é bom, não faz bem para mim, mas eu como e ajuda. Alguns vão num pouco de, ai, eu vou ter que comer churrasco mesmo. Tem que comer isso. Ai, que comer gostoso. Irmão, com mão levantada. Misericórdia, ensinando para o povo. Irmão, Lúcifer também queria adoração e homenagem. Assim como Nabucodonosor e Babilônia espiritual. Ele queria os atributos de Deus, queria estar no lugar de Deus. Apocalipse 13, verso 4, nós conhecemos, somos Adventistas do sétimo dia, diz assim, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Olha, quem poderá batalhar contra ela? Olha, a besta vai passar o sistema papal e as pessoas... Gente, que maravilha isso aí. Misericórdia, irmãos. Irmãos, só quem tiver assim ligado com a videira vai conseguir, viu? Nós, Adventistas do sétimo dia, temos uma falsa, assim, presunção. A presunção, né? Não, irmão, você acha que quando sair o domingo, a igreja toda vai ser revivada. Irmão, quem tá fraco, não corre nem com os homens, vai correr com os cavalos. Quando chegar lá na frente, vai dar aquelas desculpas que a gente gosta. Ah, irmão, mas Deus só quer o coração, né? Minha família não pode passar fome. Deus é de amor. Não vai dar desculpas, irmãos. Então nós temos que estar firme com o Senhor. Quando a besta, irmão, está sendo adorada, quem está sendo adorada? Satanás. Quando o rei ordena a adoração da estátua, na realidade está ocorrendo a adoração a Satanás. Nem mesmo ele estava se dando conta disso, Nabucodonosor, que estava sendo usado. Ele não sabia das implicações. Satanás estava usando o orgulho, a teimosia e o egoísmo do rei para alcançar os seus objetivos. Então, irmãos, até muitos desses pastores estão apostatados aí, nossos, da nossa igreja, esses homens nem sabem o que faz. E pode ser que um deles se converta e esteja do lado do Senhor, viu? E pode ser que nós que dizem, é verdade presente, isso é verdade presente, passa para o lado do inimigo. Que a Mão Arte fala que nesses últimos dias, bandeira, um passará por uma bandeira, outro por outra, ó. Tem mudanças de, uns passam para lá, outros passam para cá. Então, cada um de nós, irmãos, tem que estar firme com o Senhor, em comunhão com Deus, até o fim. E parar, irmãos, a gente gosta muito de olhar para o outro, né? E para nós nada. Olhar mais para nós. Ser crítico conosco, irmão. Ser rígido conosco. O estômago, eu não vou comer enquanto não gostar desse arrozinho integral. Mas eu gosto do branco, o estômago lutando. Não, eu vou ficar com fome, nós vamos comer o arroz integral. Até quando tiver fome, eu vou comer esse arroz integral. Lutar consigo mesmo, não o outro. A gente gosta, né, irmão? Ah, não, o irmão comendo arroz branco, postado. A gente gosta de ficar bem, irmão. Quando a gente gosta de falar dos outros, a gente quer se sentir bem. Aí eu estou melhor do que ele. Se Deus vai levar ele, tem que levar eu, porque eu não como arroz branco. Só um exemplinho, né, irmãos? Que a gente gosta de fazer isso. Então, irmãos, Daniel 3, verso 5, ó. Logo que ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, toda sorte de música. Prostrar-vos, vão se prostrar. E adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Irmãos, olha que interessante, não é à toa que está ali a música. Por que a música, irmão? O que a música tem? O que nos ensina, irmãos? Balbúrdia, de barulho. Entorpece. Não podia só o arauto falar, ó, quando vocês ouviram um som aqui, vocês ajoelhem. Mas toda sorte de música, por que está isso? Irmão, porque música tem tudo a ver nos últimos dias também. A música vai ter uma função importante, irmãos,
para fazer a imagem da besta, para levantar a imagem da besta. Testemunho para a Igreja, volume 1, 146. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. Então, irmão, pode ser até inocente. Irmão, eu quero cantar. Não tem harmonia, irmãos? Irmão, vai treinar direito. Vamos treinar, fica bonitinho, viu? Porque Deus gosta de harmonia e não barulho. Barulho não, irmãos. Fora de barulho. Testemunho para a Igreja, volume 1, 505. A música é um ídolo adorado por muitos professos cristãos observadores do sábado. Está falando para nós adventistas, meus irmãos. A música é um ídolo adorado por muitos. Então a pessoa pode estar cantando, irmãos, mas ela tem um ídolo, canta bem, merisma lá, aquela dimensão na música e tal, e todo mundo fala, nossa, que cantor. Tinha até um rapaz que, hoje ele não faz isso, mas uns 10 anos atrás, como nós gostávamos daquele rapaz que fazia assim, com o microfone, e aquela coisa tudo. Tinha até na igreja de Franco da Rocha, aqui perto, tinha uma programação, carruagem, o que é? Eles faziam um evangelismo que é Caravana da Fé, é isso. Aí vinha fazer até domingo de manhã, sábado de manhã, vinha. Aí tinha um pastor, que ele era bem consagrado assim, esse pastor, né? Para a luz que ele tinha. E ele pregando, aí no meio, alguém vai lá perto dele, pregando, gente. E fala para ele assim, alguma coisa, que ele fala, gente, no meu ministério, eu estou 20 anos, nunca vi isso. Tá bom, canta fulano. Aí o fulano desse cara do microfone, tá lotado a igreja, todo mundo veio para ver ele. Aí ele cantou, o pastor voltou a pregar, foi embora, um monte de gente foi embora. Querendo um autógrafo, tirar foto. É o ídolo, irmão. O ídolozão mesmo. Irmão, pra que ter esse ídolo na vida? Porque você não tá nem com o pé lá nem cá. Perdeu a salvação, as bênçãos de Deus, e perdeu os gostos da carne do mundo, porque o mundo tem carne. Então não é melhor adorar o Michael Jackson, o Kurt Cobain? Porque aí você ganha todas as benefícios do mundo, você é famoso e você sabe que vai se perder. Aí fica na igreja adorando esses ídolos, não vai nem para a fé e nem vai para o mundo, não ganha nada. Misericórdia, irmão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A bênção e a maldição está dado para vocês, mas escolhe depois a bênção. Escolhe a bênção, irmão. Irmão, nós vamos ter coisas no céu maravilhosas. Uma balbúrdia de barulho choca o sentido e perverte aquele que ser devidamente dirigido, seria uma bênção. O que diligentemente, se fosse usado por Deus, qual que é? A música. As forças da instrumentalidade satânica misturam-se com alarido e barulho, para ter um carnaval. E isso é chamado Operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado, em Indiana, 1900, né? Aconteceu lá na igreja, de 27º dia, viu? A música, o barulho e tudo, ela falou que vai acontecer no futuro. Antes de fechar a porta da graça, vai acontecer dentro da igreja. Irmão, nós estamos perto da volta de Jesus, irmão. Então nós temos... Os irmãos são fracos, estão assim, desanimados? Nós fica mais animadinho. Nós fica mais quente. Porque o texto falou. A música gospel, irmão, perverte, entorpece a mente. Então Satanás tentou pela alimentação, agora pela música, para ver se os meninos se dobram. A música, que legalzinho. Se ajoelha. Entorpecido. O celebracionismo hoje na igreja vai preparar o povo para adorar a besta e sua imagem. Irmãos, essas músicas barulhentas estão preparando o povo a adorar a imagem da besta. Misericórdia. Tem até um negócio que os evangélicos estavam fazendo, e nós também estamos fazendo aí esqueci até o nome, irmão. Fizeram com o Papa lá, os evangélicos. Um celebracionismo lá, que está com o nome da nossa igreja também. Eu falei, louco, estão fazendo isso na igreja? Fizeram lá atrás. Misericórdia. Temos nesse capítulo, irmão, decreto de morte, fornalha de fogo. O verso 6 mostra a intolerância religiosa. Impor o que eles acham que é verdade, impor mesmo. Apocalipse 13, verso 15, olha lá. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fizesse com que todos fossem mortos. Todos que não adorassem a imagem da besta. Daniel capítulo 3 e Apocalipse 13, irmão, juntinho. Ó. Daniel 3 foi literal. Apocalipse capítulo 3 é espiritual. Vai pegar todos, irmãos. Todas as nações do mundo estavam ali representadas através de seus líderes. Lá em Daniel capítulo 3. E agora, irmão, todas as nações começarão nos Estados Unidos. Os evangélicos vão pedir e o mundo inteiro vai copiar. Você acha que a esquerda, irmão, vai se levantar no mundo inteiro? Vai cair inteira.
Todo mundo vai ser de direita, conservador, família, religião. E o mundo vai falar paz, paz e segurança. O Brasil vai prosperar, viu, irmãos? Financeiramente vai ser um poder que vai juntar com os Estados Unidos. Aí todo mundo vai, até adventista falar, ai, coisa linda, maravilhosa. Aí vem repetindo destruição, irmãos. Aí vem o decreto dominical, que vai pegar muitos adventistas e vai falar, irmão, é da família. Será que o sábado é mesmo? Nossa, mas tá tudo gostoso. Não, tá todo mundo abraçando e cantando junto, assembleiano, católico, coisa linda. Em Apocalipse 13, irmão, a segunda besta deu duas opções. Adorar, se não morrer. Mas Deus também dá uma terceira opção. Não adorar e viver. Essa é a terceira opção. Os 3 hebreus optaram por essa opção. Nos últimos tempos, irmão, 144 mil também não vão se dobrar. A música falsa, a alimentação falsa, entre outras coisas. Não vão adorar. E se, irmãos, o quadrado está sendo já formado perfeito, viu? Quadrado perfeito dos 144 mil. Deus vai pegando pessoas do mundo inteiro, jovens, porque vocês vencessem o maligno, está escrito aí? Aposta nessa palavra, irmão. Eu venci o maligno, em nome de Jesus. Então deixa o pecado de lado, irmão, vem para Jesus. Daniel capítulo 3, verso 7, diz assim, ó, acompanha a sua Bíblia aí. Portanto, nós, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, cítara, saltério, de toda sorte de música, de novo aparece toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E Apocalipse 13, verso 3, e a toda a terra se maravilhou após a besta, toda a terra, irmãos. E aqui todo mundo no capítulo 3 se ajoelhou, todo mundo. Apocalipse 13, verso 16, diz assim, ó, e faz com que todos, pequenos, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, todos, irmão, vai ter intolerância religiosa, imposição. Em Daniel 3, qual foi a exceção? Somente Ananias, Misael e Azarias foi a exceção. E nos últimos dias, quem vai ser a exceção? Os 144 mil, irmãos, vai ser a exceção. Vão ser perseguidos pelo mundo e pela própria igreja, viu, irmãos? Até pela própria família. Misericórdia, que nós possamos aqueles que vão ser perseguidos e não perseguidor. Ai daqueles que perseguem, irmãos, porque vai estar perseguindo a Cristo na pessoa dos seus santos. Ai daqueles, irmão, que vão perseguir. Cuidado, irmãos. Nós devemos ser os últimos a querer perseguir alguém. Opa, não. Se é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, irmão, vai acabar. Pra que, irmão, essa sana de querer? Irmão, estão estudando o Espírito de Profecia e a Bíblia lá. Ué, se for de Deus, vai prosperar, irmão. Se não for, deixa pra eles pra lá. Mas tem que perseguir, tem que acabar. Um ódio. Tem que acabar aquela família. Irmãos, tem pessoas sendo perseguidas só porque é vegetariano. Só porque não come. Não são pessoas bravas, não são pessoas que ficam, ai, irmão, não pode comer. Não, irmão, só quer comer minha comidinha. É perseguido. Misericórdia, irmãos. Socorro. Os 3 jovens são um tipo dos 144 mil. Passaram pela tribulação e a praga não os atingiu. Apocalipse pregaram a mensagem que iluminou a terra, os 3 rapazes, pregaram a mensagem que iluminou a terra, todo mundo viu. E são também um tipo dos 3 anjos do Apocalipse 14. Deram testemunho de Deus para a Babilônia, revelando sua vontade, e o 4º anjo veio cooperar com eles. Quem foi o 4º anjo? Jesus apareceu na fornalha ali, irmãos. E eles viram ali, ó, Nabucodonosor, ó, nós lançamos 3, agora tem 4. Gente, e o 4º é um semblançazinho divino. Sai, servo do Deus vivo. Irmãos, o testemunho deles de mansidão, de firmeza, converteu, irmãos, um rei terrível. Hã? Sim. E foi até se converteu, até o homem aceitar mesmo. Assim como em Daniel 3 não havia evidência de que Deus estava do lado desses 3, não havia evidência. Os 3 anjos não terão reconhecimento, irmão, não terá reconhecimento. E também serão rejeitados e censurados. As 3 mensagens angélicas, que é as 3 mensagens mais poderosas, irmãos. E são mensagens duras, viu, irmãos? Ou 3 mensagens que nós não estamos muito ouvindo, irmãos. Nas igrejas, estão ouvindo, irmãos? Quando alguém prega, irmão, caiu a grande Babilônia.
Ô irmão, o irmão tá falando mal da igreja. Até teve um vídeo, né, que fez contra o irmão lá, o irmão. Não podemos falar dos nossos irmãos de outras denominações. Não podemos falar. Que coisa, irmão. Mas o quarto homem da fornalha, assim como o quarto anjo do Apocalipse 18, aparece para dar força e poder à mensagem. Por testemunho dos 3 anjos. E vai vir um alto clamor, irmãos. Aí ninguém segura. A irmão Arte fala até assim, irmãos, que tem pessoas que estão amarradas com parente, com marido, com esposa, que às vezes hoje quer cair e não sai dessa amarração. Porque um puxa para trás e o outro vão para frente. Ela diz que quando sair a chuva serôdia, irmão, essas correntes vão ser desprendidas. Se os pais não querem seguir, o jovem vai, eu vou seguir. Eles vão sair para fora, irmão, pregar a mensagem. Vão com todo o poder e ninguém consegue segurar. Daniel capítulo 3, verso 8 a 12. Quem quer ler para mim, irmãos? O Daniel 3, o 8 a 12 agora, versículo 8 a 12. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. São 8? Não, até o 12. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita de fora, e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de Deus. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus, os quais constituídos sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Olha, irmãos. Com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. É até aí, mano, até o 12. Amém. Então, ora, irmão, olha que coisa. Alguns começaram a acusar os 3 rapazes. Ó rei, sabe aquele que você colocou em cargos altos aí? Inveja, irmão. Cuidado com a inveja, hein? Inveja vem de Satanás. Inveja do irmão que está crescendo, inveja do ministério que está crescendo. Cuidado, irmãos. Vigia, hein? É coisa de Satanás. Sabe que você colocou ele num patamar vantajoso? Eles, quando tocou a música, eles não dobraram o joelho, não. Irmão, nós não tem que ter inveja. Nós temos que buscar ter o caráter semelhante de Cristo. Sim, eu queria tanto ter o caráter semelhante de Cristo. Eu queria tanto pregar como aquele irmão, não com inveja. Aquele irmão prega, tomara que ele caia. Cuidado com isso, irmão. Fora! E aí acusou, Nabucodonosor, ele não serve você. Ele não serve. Você colocou ele num patamar vantajoso, não serve. Mensagem Colhida, volume 1, página 73, irmão. Olha que texto lindo. Mensagem Colhida, volume 1, página 73. Calúnia e opróbrio, perseguição, serão a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tá como é em Jesus. Sabe a recompensa, irmão, se você quer ser fiel? Calúnia e perseguição. É a sua recompensa que você vai ter. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo 3,12. Olha, presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção. Aqui é uma pessoa que está com o coração contrito, é um João Batista, sabe? É uma pessoa que quer pregar a verdade, que quer salvar os irmãos. Não aqueles que querem pregar, irmão, para causar, irmão, vou falar exatamente o que o irmão faz, eu vou alfinetar ele, usando o púlpito como foro. Aí não. É pessoas consagradas, como Jesus pregou. Raça de víboras, sepulcro caiado, que Jesus queria que eles convertessem. Olha, presta atenção, irmão. Os que dão claro testemunho contra o pecado, prega a verdade direta, serão com certeza tão aborrecidos como foi o mestre, que lhes deu esta obra a fazer em seu nome. Como Cristo serão chamados inimigo da igreja e da religião. Aqui falou, irmão, você será inimigo da igreja e da religião. E quanto mais sincero e diligentemente forem seus esforços para honrar a Deus, tanto mais cruel será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Ímpio fora da fé e os hipócritas é aqueles que dizem não são. Não nos devemos, porém, desanimar quando assim fomos tratados. Irmão, que texto, irmão. Por isso que querem acabar com o espírito de profecia, né? Que é mensagem direta, mensagem sem rodeio. Tem como fazer exegese disso aqui, irmão? Não, a irmã não está querendo dizer isso, irmão. A irmã está dizendo que a gente não prega a verdade, fica bonzinho. Não tem como, está escrito assim, claro. O inglês
língua viva, traduzido para o português. Então, irmão, então quem quer pregar a verdade, quem quiser viver a verdade, vai ser bem perseguidinho. Até se você não prega, irmão, eu não prego, mas só se você se vestir, você vai para a igreja, você é bonzinho, vai para a escola sabatina, você que é fiel com a sua família, você não quer que a professora fique dando chocolate para os seus filhos, fala, irmã, porque distribui, né? Na salinha de criança, distribui chocolate doce. Fala, irmã, por favor, meus filhos, ele não come isso. Irmã, por favor, irmã, pode dar para as outras crianças, mas os meus não dá. Você já vai causar uma perseguição. Ah, irmã quer ser mais santa? Você quer ser mais santa do que eu? Irmão, a inveja. Misericórdia, irmãos. E você, irmão, com todo o zelo, irmão. Logo quando eu entrei na igreja, irmãos, eu fiquei sabendo sobre a mensagem foi até o Éder, que pregava sobre isso, o Rubão conhece. Pregava sobre música, lembra? Aquele tempo lá na Casa Grande, Central. Começou a pregar de música, eu era novo na igreja. Eu vim do rock, baixista e vocalista. E rock pesado mesmo, com brinco. Era a minha religião. Eu não gostava de rock, eu vestia o rock. Toda a minha aparência, cabelo, piercing, tatuagem, tudo que o rock é representável, tô ali, 24 horas. Até a morte. Aí eu me converti e ouvi falar sobre música. Até a minha moto, aquela moto caveirão, bidão lá em cima, que é de trazer uma coisa do sovaco, um vento. Tudo isso aí, irmão. Tudo. Aí eu conheci a verdade através da Patrícia é adventista afastada. Resumir, não vou contar o testemunho. Aí eu me converti e entrei na igreja. Fiz um ano bíblico musical. De Gênesis a Apocalipse, só olhando tudo coisa sobre música, eu marcava. Aí o rapaz, bateria parece que não pode, né? Aí o Éder pregava só sobre isso. Era um ravamento aqui nessa região, só sobre música. Música. Aí o rapaz... Aí nós estávamos num coral da igreja que tocava uma música com bateria. Aí, irmãos, com todo o amor do carinho do diretor de música, falei, irmão, eu e a Patrícia, nós queremos sair. E até inventamos uma coisa para não dar uma desculpa. Por quê, irmão? Não, é que nós estamos com um trabalho, outra coisa, não dá para ir. Aí esse irmão, não. Vocês têm que me dizer porque vocês estão saindo, não é por causa disso aí não. Me fala. E começou, igual aquela mulher para Sansão, foi chegar, fala. Gente, nós não queremos trazer confusão, nós queremos ficar na minha. Aí ele, tudo instigar, irmão, é por causa da bateria. Puxa, rapaz, nós falamos isso aí. Irmão, ele reuniu a comissão da igreja inteira e nos chamou. Vocês vão para a comissão lá para estudar esse tema aí com nós. Aí vai lá, irmão, aí eu virei inimigo. Eu só queria sair, irmãos, mas não só porque eu não queria cantar uma música com bateria, a perseguição veio. Aí desde aquele tempo veio até hoje, né? Misericórdia. Você fala uns 15 anos. Então, irmãos, cuidado, irmãos. Talvez sejamos chamados de fracos e loucos, entusiastas e mesmo insanos. Podem dizer a nosso respeito, como disseram de Cristo, tem demônio. João 10, verso 20. Ele tem demônio, o Joãozinho aí tem demônio. Mas a obra que o Mestre nos confiou ainda é nossa obra. Precisamos dirigir o espírito dos homens para Jesus. Não buscando o louvor ou a honra dos homens, mas entregando-nos àquele que julga retamente. Ele sabe ajudar os que, enquanto lhe seguem os passos, sofrem em limitado grau a desonra por ele, suportado. Ele foi tentado em todos os pontos, como somos nós, a fim de estar habilitado a socorrer os que estão tentados. Mensagem escolhida do volume 1, parte 73. Então, irmão, se Jesus foi perseguido pela santidade dele, quem quiser seguir a santidade dele vai ser perseguido. E eu tenho, assim, um amor com pai e mãe que tem filho, porque eu tenho um menino de 7 anos. Então, irmãos, como a gente está sendo assim, as escolas, irmão, a escola é doutrinação de esquerda demoníaca. Chega, a Patrícia sempre brinca, né? Uma mocinha igual ela aqui, uma mocinha, tá vendo? Se ela for para a faculdade dessa da Fefelete, da USP, essa... Misericórdia, irmão. Vou até mudar para não falar que você não vai entrar não, em nome de Jesus. A mocinha tá toda bonitinha assim, ela sai de lá com o cabelo raspado, irmão, com a pochete aqui de tricô Marielle Vive. Irmão, é batata isso aí. Eu estudei na faculdade Humanas, fiz História. Só que eu já tava cabeça dura assim, né, 30 e poucos anos. O que falar pra mim, não vou acreditar. Mesmo assim é perigoso, né? E eu fui, que besteira esse cara tá falando. Tinha eu outro presbiteriano na sala, tá falando besteira esse cara aí. E o camarada os professores eram só contra, irmão.
religião eles atacam. Aí tinha uma moça da congregação cristã. E a congregação cristã você conhece, né? A moça do cabelão saindo lá embaixo. E começou com 60 alunos. A classe terminou com 20. Esse professor ele falava que ó, quem não obedecer, quem não seguir o que eu estou ensinando, eu vou dar um 0. E tal. Essa menina da congregação, irmãos, que ela estava toda bonitinha assim, ela saiu com amizade com o pessoal da Ubanda e as meninas que são lésbicas. Ela saiu, já se formou amiga dessas meninas aí. Não sei o que deu. Misericórdia. Já com calça, viu? Já tinha cortado o cabelo e estava de calça, já anda para cima e para baixo. Misericórdia. Eles muda tudo em uma pessoa. Eles doutrinam mesmo. É uma religião dentro dessas faculdades aí. Pula fora, irmão. Quer fazer algum curso? Faz um curso técnico, viu? Cai fora essas USP, PUC. A PUC é ateu, irmão. A PUC é da Igreja Católica. É ateu. O professor mesmo falava para nós. Ó, os professores lá são tudo ateus. Eu, gente, como é que pode? Ah, é católico. Eles falam, era tudo ateu. Tudo ateu. Ali era um anti-ateísmo. Satanás faz o objeto, irmãos, da sua ira, todos que na terra querem viver em harmonia com a vontade de Deus. Apocalipse 7, verso 2 a 4. Ó, viu outro anjo subir do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, que foram dados o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na sua fronte o servo de Deus. Sai, servo de Deus, Daniel capítulo 3. E aqui, os servos de Deus são selados. Daniel 3, verso 12, teus deuses não servem nem adoram. Então o próprio Nabucodonosor e os homens ímpios reconheciam que eles eram servos de Deus. Quem é o servo de Deus, irmãos? Ó, Gálatas capítulo 1, verso 10. Porventura procura agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar os homens? Se eu tivesse ainda agradado homens, não seria servo de Cristo. Então, irmãos, quem são servos de Deus? Aqueles que agradam a Deus e desagradam os homens. Esses são servos de Deus. Daniel 3 e Apocalipse 13, irmão, revelam 2 grupos. Os que têm o temor dos homens receberão a ira de Deus, que está Apocalipse capítulo 3 e capítulo 16 do Apocalipse. Os que têm o temor dos homens receberão a ira de Deus, tem medo dos homens. E os que têm o temor de Deus receberão a ira dos homens. Apocalipse 14, verso 6 e Apocalipse 12, verso 17. Então, 2 grupos. Aqueles que honram os homens receberão a ira de Deus. E aqueles que têm a ira dos homens, irmão, vão receber o louvor de Deus. Não agrada os homens? Agrada a Deus. Atos 5, verso 29. Texto bem conhecido nosso, né? Mais importa obedecer a Deus do que os homens, irmãos. E Daniel capítulo 3, verso 13 a 15. Quem lê? (13 a 15). Misael, Ananias e Azarias, e trouxeram a ele o nome perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é de propósito, Misael, Ananias e Azarias, que vós não servis a meu Deus, nem adorais a estado de outro levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fone, e de toda espécie de música para vos prostrares e adorares a estátua de Cristo, bom é. Mas, se não a adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, irmãos, então aqui os rapazes foram dedurados, né? Olha, não está adorando. Nabucodonosor, longe, os rapazes teriam lá embaixo. Manda eles vir para cá. Aí, é verdade, os rapazes, que vocês não adoraram meu Deus? É verdade isso? Ó, nós vamos tocar de novo. As músicas aí vocês adoram. Irmão, o rei se sentiu ofendido. Por quê? Humilhado. Porque estavam todos os presidentes ali, ó, os governadores estavam todos ali. E os rapazes, não vamos. 2 grupos, irmão, de adoradores. Daniel capítulo 3, ó. E Apocalipse 13, é um paralelo, ó. Daniel capítulo 3, curvaram-se ao acreditar na visão global do rei, de que a estátua era realmente solução para o mundo. Eram idólatras, mas foram convictamente enganados, crendo que estavam adorando a Deus. E tinha esse grupo de Daniel capítulo 3, que adoravam mesmo, convictos. Lá Apocalipse 13, também, os mesmos adoradores, ó. Receberão o sinal da besta na testa, os que realmente crêem que o domingo é dia de Deus. Não, domingo Jesus ressuscitou, é dia de Deus. Então eles vão conscienciosamente.
E outro grupo, segundo grupo, outro grupo que se curvou tinha a luz. Que eram judeus cativos, né? Foram levados vários judeus. Não acreditavam que a estátua devia ser adorada. Não acreditavam, mas se ajoelharam para salvar suas próprias vidas. E o Apocalipse 13 vai ter um grupo também, que vai receber, irmão, um sinal na mão. Que vai ser por força. Eles não acreditam que o domingo é dia de Deus. E aí inclui os judeus, os sabatistas. Não, sábado é dia do Senhor. Mas por que vão, irmãos, guardar o domingo? Porque eles têm medo de perder a vida. Mateus 10, verso 28, ó. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Não temais, irmãos. Não devemos temer aos homens, e sim a Deus. Quem poderia matar o corpo em Daniel capítulo 3, irmãos? Quem poderia matar o corpo? Os homens, Nabucodonosor, o rei. Os judeus se curvaram para salvar só o corpo, irmãos. Os outros judeus assim se dobraram, sabendo que a estátua não era Deus, mas se dobraram. Nos últimos dias também. João 12, verso 25, está escrito: quem ama sua vida irá perdê-la, e quem desprezar irá salvá-la. Então quem ama a vida, irmãos, irmão, mas aquele cargo... Cuidado, irmão, com filosofias assim, filosofia, viu? Irmão, mas se eu, igual Abraão, né? Mas se eu, irmão, ficar no cargo e não falar da mensagem, eu vou ficar pregando. Vai pregando o quê, irmãos? Sou o primeiro ancião, irmão, da igreja. Micaías? Então cuidado, irmãos, com essa filosofia aí, viu? Porque se eu ardeu no meu coração a mensagem, a terceira mensagem angélica, que inclui vitória sobre o pecado, mandado de Cristo, e vitória sobre o pecado, se ardeu no meu coração a verdade presente, eu tenho que pregar. Irmão, se eu não pregar, se Deus me colocou num lugar vantajoso, é para mim dar mensagem, e eu não dou, irmão, vai ficar com cargo. Irmão, um ancião não ganha R$1. Eu não sei porque essa briga de cargo de ancião. Não ganha R$1. Entre os pastores ainda vai, né? Tá uma brigada, quer subir lá porque ganha um dinheirinho, né? Ganha um salário bom, um carro legal, tal. Mas o ancião não ganha nada. E a briga, irmão, paga para trabalhar. Daniel capítulo 3, mas se uma pessoa for um ancião fiel, né? Deus coloca o selo nele, é fiel. Daniel 3, verso 13 a 14. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mandou chamar, trouxeram esses homens perante o rei. Falou com Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adora a estátua de ouro que eu levantei? É de propósito isso? Olha, Nabucodonosor perguntou, irmãos. E o 15. Agora, pois, vocês estáis prontos, quando vocês ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vós prostrares e adorares a estátua que eu fiz. Bom é. Mas se não adorares, rapazes, serei lançado na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente. Verso 15 eu estou lendo. E quem é o Deus que pode livrar-me das minhas mãos? Irmãos, essa pergunta é que aí Deus se levantou. Quem é o Deus? Igual o faraó falou, quem é o seu Deus, Moisés, que vai tirar o povo daqui? Quem é? Irmãos, aqui Nabucodonosor termina com uma pergunta, irmão, que vai agora preparar o caminho para Deus ser exaltado. Quem é o seu Deus? Quem é? E o verso 16 a 18 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gosto tanto dessa resposta, irmão. Jovem, pega essa resposta, pega essa palavra aí, igual os pentecostais falam. Você aposta com essa palavra aí, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não necessitamos nem te responder, se a gente vai ficar vivo ou morrer. Não vamos responder. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, pode nos livrar, ele pode acabar com essa Babilônia em um triscar assim, ó, igual o Thanos, ó. Vocês já assistiram esse filme doido aí, ó. Thanos, destrói tudo. Os meninos riam. Mas é isso mesmo, viu, irmão? Deus tem esse poder aqui, viu? Eles fazem esse filme aí pra copiar Deus, viu? É o cara que corre, os poderes que Deus tem. Vê de longe, essas doiduras aí. Pode nos livrar da fornalha, Deus é poderoso. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que resposta, irmão. Porque muitas vezes a gente entra numa fornalha e fala, Deus vai me livrar, irmão, Deus é tão bom. Aí Deus não livra. Irmão, por quê? Por quê? Aí a pessoa sai fora da fé. Tem que responder igual esse pessoal aqui, ó. Igual esses três. Entrou na fornalha, se Deus vai me livrar, eu não sei. Deus pode me livrar disso aí.
Mas pode ficar sabendo, viu, mundão? Nós não vamos adorar, nós não vamos assistir mais X-Men, Marvel, nada, não vamos assistir mais isso aí, não. Vocês assistem pra lá, não vamos adorar esses deuses. Não vamos. Ficar firme, irmão, e deixar as consequências com Deus. Não vou à sexta-feira na escola, não vou. Se eu vou me repetir, que me repitam. Não vou. Irmão, tem que ser assim, não vou. Deixa a consequência com Deus. Eles estavam convictos, irmãos, que Deus pode livrar, Deus é poderoso, mas não sabia se ele queria livrar. Deus sabia que Deus poderia livrar, mas uma coisa eles fizeram, não sabia que Deus queria livrar eles. Eles queriam fazer o certo porque era certo e deixar as consequências com Deus. Eles iam fazer o que é certo, pronto. Afirmaram de forma decisiva, olha que firme mesmo, nós não precisamos de outra oportunidade, Nabucodonosor. Não dá oportunidade mais para nós, não. Pode ficar sabendo, nós não vamos servir o seu Deus, não vamos servir. Hoje mesmo, irmãos, Deus diz para nós, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte, irmãos. Quando, namoradinha vai falar assim, me mostra assim que você me ama. Fora disso aí, irmão. Fora disso aí. Não tem prova disso aí, não. É uma conversinha fiada, hein? Me mostra que você me ama. A namoradinha fala isso aí, né? Cai fora, irmão. Ó, uma pessoa que te desrespeita, cai fora. Se desrespeita quando tem um relacionamento, namoro, quando casar, irmão, você vai ser joquete. Cai fora disso aí. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, verso 13, viu? Então, fuja, irmão. Os que preferem antes morrer a praticar um ato errôneo são os únicos que serão achados fiéis. Olha, irmãos, os que preferem antes morrer praticar um ato errôneo são os únicos que serão chamados fiéis. É isso mesmo, irmão. Vitória sobre o pecado completa. E o 19 a 23, Daniel capítulo 3, versos 19 a 23, diz assim, ó. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes, mais do que costumava aquecer, e ordenou a uns homens valentes do seu exército que amarrasse, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então era uma fornalha jogada de cima para baixo. Ó. Amarra esses rapazes, os homens mais fortes, a corrente mesmo, esses homens de MMA, ó, fortões. Amarra esses jovens aí. Amarrou, não tinha como sair. E aí, irmãos, quando eles jogaram, o bafo já matou os homens fortes, já morreram. E jogaram chapéu com tudo, com roupa tudo, joga tudo lá para dentro. Sign of the Times, 6/5/1897. Quando o rei viu que a sua vontade não foi recebida, a vontade de Deus se encheu de fúria. Verso 19 de Daniel 3. E ficou transtornado o aspecto do seu rosto contra esses homens. Os atributos satânicos apareceram no seu semblante, irmão. Então ele ficou irado. Satanás ali se mostrou. Que raiva que eu tenho desse pessoal fiel. Não poderia amarrar o sapato como fizeram os outros judeus, aí os levitas. Estão amarrando o sapato e dizendo assim, meu coração é de Jesus, hein? Deus só quer o coração. Deus sabe que meu coração, eu só estou amarrando o sapato. Disfarçando. Mas esses 3 rapazes, irmão, para nós hoje seria chamado de quê? Para a grande maioria? Fanáticos. Fanáticos. Ficaram em pé. Gente, aí os homens, os levitas, os sacerdotes que estavam lá presos também. Gente, como vamos pregar mensagem, nós morrer todos? Para, rapaz, esse fanatismo. A nossa nação, nossa igreja vai ser destruída se você pregar as 3 mensagens angélicas. Tá louco, eles vão fechar nossa igreja. Para de falar isso aí. A mesma ideia, irmão. A mesma ideia. O verso 19 de Daniel capítulo 3 está em paralelo com Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Lá na igreja de Jesus, os apóstolos. Quem são esses? Os que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. E o 19:10 do Apocalipse, o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. O remanescente, irmão, então amam a palavra de Deus, entendem que a Bíblia é poder, Jesus dá poder para nós guardar os 10 mandamentos e amam o espírito de profecia. Guardam, praticam, creem que a Bíblia é espírito de profecia,
anda de lado a lado, inspirado. Esse que Satanás está irado, viu, irmãos? E Daniel, capítulo 3, verso 24 a 25, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus conselheiros, todo mundo lá atrás, ó, os senadores, STF, está tudo lá. Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Respondeu o rei, é verdade, rei. Responderam ao rei, né? É verdade, ó rei, disse eles. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Nenhum dano sofrem. E o aspecto do 4 é semelhante ao Filho de Deus. Gente, o homem não acreditou nem no que viu. Ué, nós lançamos 3 lá, e agora tem 4 e estão andando lá, cantando. Ó Deus de amor, vimos nós adorar. Cantando hino espiritual. Gente, o 4 é como um filho de Deus, parece mesmo. Por que Nabucodonosor fala isso, irmãos? Por causa do testemunho dos 3. Então Nabucodonosor sabia como era Jesus, pelo testemunho deles. Então, irmãos, a única carta lida por muitos que vão ler em nós não é a Bíblia, é as nossas vidas. Lá na escola onde vocês estão, aí eles vão reconhecer o advento do 7º dia, como que é. Ah, não, é igualzinho os evangélicos. Esses aí que falam que é cristão, mas não tem nada com Deus. Mas, irmãos, vai ser chamado de esquisitos. O advento do 7º dia, lá na escola, no seu trabalho, são chamados de gente esquisita. Não porque se veste assim no século XVIII. Não precisa se vestir como as pessoas do século XVIII para chamar a atenção, viu? Cai fora essa ideia aí, viu? Século XVII, rei vitoriano, se vestir com essas roupas aí, não tem nada a ver. Se vestir hoje com a nossa roupinha e a moda pode, viu? Desde que a moda não vai contra o princípio de Deus. Na época dos pioneiros era a moda já cartola. Era moda. Os pioneiros usavam a cartola, mas não ia contra o princípio de Deus. Então nós podemos se vestir na moda, viu? Pô, desde que não vai contra o princípio de Deus. Se vai contra o princípio de Deus, essa moda é do inimigo. Então a gente se vestir, a saia pressada hoje, a saia das moças, a moda pressada, não tem problema, pode vestir com a saia pressada. Ah, é saia jeans, está na moda usar saia jeans, irmão. Pode usar a sua saia jeans. Então não precisa vestir com o século XVIII para chamar atenção. Mas nós vamos chamar atenção, irmãos, pelo nosso proceder, o falar, o que nós gostamos. Ah, irmão, tá o Corinthians, o Palmeiras tá jogando. Não, mano, não torço para nenhum time. Pronto, já vai estar confusão isso aí. Você joga videogame, assistiu o Thanos lá? Não assisto essas coisas não. Eu não gosto muito de assistir. Pronto, já vai. Que jovem é esse que não gosta disso aí? E Daniel capítulo 3, verso 26 a 27. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha ardente, estamos terminando. Falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Olha, servo do Deus Altíssimo. Sai, vide, sai para fora. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. E os sápatras, os prefeitos, governadores, STF, o conselheiro do rei, estando reunido, viram que o fogo não tinha poder sobre o corpo desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Nem sofreram mudança nos seus mantos. Nem sobre eles tinham passado cheiro de fogo. Irmão, nem cheiro do fogo? Sobrenatural, irmãos. Glória a Deus, irmão. Oh, louvado seja Deus, irmão. Deus, quando mostra uma coisa, irmão, é poderosa, não faz meio manco. Aí a pessoa foi curada, irmão. Era paralítica, aí anda. Foi curado. Não, Deus é completo, viu, irmãos? O cara dá pulo. Quando Jesus curava lá, a pessoa dava salto. Oh, glória. Pulava. O rapaz que estava com lepra ficou com a pele de um bebê. Não ficou com feridinhas ainda. Curou completo. Completo. Nem sinal, irmão, de cheiro de fogo tinha neles. Todas as coisas serão queimadas quando Cristo aparecer, exceto os que permanecerem fiéis. Todas as coisas, irmão, casa, sua casa, seu carro, tem que louvar a Deus, viu? Tem que louvar a Deus, sua casa, seu prato, seu fogão, tem que louvar a Deus. Se não louvar, vai ser destruído, hein? Todas as nações representadas viram o milagre que Deus fez. Ele foi exaltado, irmão. Deus tem que ser exaltado. As adversidades dos homens são as oportunidades de Deus. Quando te fecharam você com o seu trabalho lá, vai ter que trabalhar no sábado. Aí você vai ter que fazer isso, viu, jovem? E você não vai fazer. Aí Deus vai usar exatamente nessa adversidade. É exatamente aí que Deus vai ser honrado. Irmão, porque no meio do comum, como que Deus vai trabalhar? É um paralelo, irmão, com o alto clamor. Toda a terra foi iluminada com conhecimento de Deus. Daniel capítulo 3. E toda a terra, irmão, vai ser iluminada com a glória de Deus. Vai ter 144 mil que vai representar o caráter de Jesus perfeitamente. Vai estar guardando todos os 10 mandamentos.
E as nações, homens que são de igreja, sai dela, povo meu. Vai vir e vai falar, ó, a diferença aí, ó. Esse povo é de Deus. E milhares se convertem num só dia, viu, irmãos? Milhares de conversões. Ô, glória. Aquilo que não se pode fazer em tempo de paz, terá que ser feito, irmãos, em tempos angustiosos, viu? Jesus apareceu no meio do fogo para livrar seus filhos, porque ele mesmo prometeu. Está prometido na palavra de Deus, tinha prometido. E Daniel sabia disso. Isaías 43, 2-3, ó. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama ardente em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Daniel, os 3 amigos estavam sabendo disso aqui, irmão, por isso que eles ficaram fiéis. Irmão, a palavra tem poder. Nós estávamos até comentando no quarto ontem à noite. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. João, Deus mostrou para João, aqui está. O povo da última geração iria estar guardando os 10 mandamentos na íntegra, perfeitamente, sem pecar, e tendo a fé que Jesus teve quando esteve aqui na terra. João falou, irmão, se aposta essa palavra. Então João viu um povo que está andando perfeitamente com Deus. Glória, irmãos, que possamos estar nisso aí. Isaías 50, verso 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo, pois pus meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. O que é um seixo, irmão? Colocar o rosto como um seixo. Uma figura que indica firme determinação, irmãos. Ó, estou determinado. E o texto vai terminando assim, irmão, 28 até o 30. Capítulo 3 de Daniel, 28 a 30. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual enviou o seu anjo, ele enviou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar seus corpos do que servir e adorar ao Deus algum, senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua, olha, povo, nação e língua, toda a terra, que proferir blasfêmia contra o Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa se livrar dessa maneira. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Irmãos, o rei, aí mesmo assim, ele não havia abandonado toda essa filosofia de igreja e Estado. E aí ele falou, ó, vai ser um decreto, quem falar contra... Então, ó, como Deus trabalha aos poucos, irmão, com esses homens duros de coração. Deus trabalha, viu, irmãos? Antes de morrer, há esperança, viu? Há esperança para todos. Por isso nós não podemos bater esse martelo, irmão, que a gente gosta de bater. Tá salvo. Esse aí tá perdido, irmão. Olha o martelão batendo aqui. É Deus que sabe, irmão. Eu não sei o que passa no pensamento. Eu não sei quando a pessoa dorme, os sonhos que ela tá tendo, o que ela tá tendo, assim, de luta mental. Só Deus sabe, irmãos. Nós devemos pregar e, ó, só envia a carta. Aí é Deus que trabalha com você aí. Não podemos dizer, tá salvo, tá perdido. Irmão, nós vamos se frustrar com isso, hein? Uma pergunta pode ser feita. Nós devemos ter esperança. Quando a pessoa está no caixãozinho lá, aí o pastor vai pregar. Irmão, temos a esperança da ressurreição em Jesus. Agora, bater martelo, irmão. Ai, como esse homem foi uma benção. Esse homem está salvo. É Deus, irmão. Quem você é um Deus? Não pode bater o martelo. Uma pergunta pode ser feita. Onde está o profeta Daniel? Alguém vai perguntar. Onde está, irmãos? Algumas possibilidades aqui. Daniel poderia estar doente, que justificaria sua ausência. Daniel poderia estar fora de Babilônia, tratando o assunto do governo do rei. E Daniel poderia, Nabucodonosor, como amava, deixou ele no cantinho. Não participa não. Possibilidades. Eu sei de uma coisa, que Daniel, se tivesse ali, ficava firme. Por quê? Mais para frente ele ficou firme, com pequena coisa. Então, Daniel e os 3 rapazes, irmão, firmes, jovem, meia-idade e até ser idosos. Então, podemos ser firmes, irmãos, no começo da vida até o fim. Ensina a criança no caminho que deve andar. Depois que ele crescer, não se desviará dele. Está escrito. E Daniel capítulo 1, irmãos, é uma mensagem da verdadeira educação. Sabe por que eles ficaram firmes na alimentação ali? Firme no capítulo 2, 3 e em diante? Porque a mãe ensinou. Olha, a profecia de Jeremias aqui vai ser invadido, vocês precisam estar preparados, vocês vão ser levados para a terra estranha, então vocês têm que aprender. Então esses 3 rapazes não foi plim, foi o ensinamento da mãe e do pai.
Irmãos, então, o nosso ministério, primeiro, é a família. Porque Deus não vai pedir para mim assim, irmão, cadê o irmão Dalto, Alexandre? Cadê o irmão Dalto? Cadê o irmão José? Ele vai perguntar, cadê o Miguel? Cadê o Miguel que eu te dei, Alexandre? Ah, mas senhor, e teu nome? Não, Alexandre, esquece aí, o Miguel. Então, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se querem servir a outros deuses, pode servir, irmãos, fica à vontade. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai jogar o larzinho, principalmente os homens sacerdotes, viu? Sacerdotes tem que ser espiritual, irmão. Busca Deus. Eu quero ser. Se você não foi até hoje, Senhor, entre em contrição e oração quando você chegar na sua casa. Eu quero ser um sacerdote, Senhor. De Deus, me ajuda. Me ajuda. Peça ajuda de Deus. E fale para Deus, irmão. Sem conversinha. Ai, Senhor, mas a mulher que me deixa. Ah, mas também a criança. Nossa, que criança. Não tira eu do sério, eu dou grito. Eu bato nela, não é para dar um tapão assim, fora de hora. Peça, irmão, paciência dos santos. Peça a Deus, Senhor, me ajuda, eu não tenho sido bom. Me ajuda. Peça a Deus, quer conversar com você. Vinde e arrazoemos. Irmãos, Josué 24, verso 15. Lê aí, lê aí na Bíblia, irmão. Vamos fechar com esse texto. Josué 24, 15. Espera aí, irmão. Vamos achar aqui. Vamos todo mundo achar aqui. Vamos ver, todo mundo achar aí, ó. Josué 24, 15. Aí você lê aí. 24, 15. Lê aí. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, irmão, Josué, antes de ter a promessa de Canaã, falou, ó, os seus pais serviram outros deuses aí, ó. Se vocês quiserem, morreram um monte no deserto. Se vocês quiserem, pode servir. É escolha, irmão. Liberdade religiosa para as pessoas. Quer seguir, irmão? Segue. Mas eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Não adianta querer imposição na minha vida, não, que você não vai conseguir. Então nós devemos dizer, irmão, a igreja está ruim, o pastor, o irmãozinho, o outro lá no YouTube, a bagunça danada, terrível música. Senhor, eu estou gemendo e suspirando pelas abominações que acontecem no meio do povo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não deixe as pessoas influenciarem a sua vida, irmãos. É você e Deus. Deus não vai, mas a mulher que você desce, mas aí minha igreja, o meu pastor, se fosse um pastor legal, a gente ia... Não, é você. Deus vai falar assim, Vinícius, é eu e você. Alexandre, é eu e você, irmão, é eu e você. Irmão, ninguém pode fazer isso, nem o diabo, irmão, pode fazer assim, ó, coisar minha mente, forçar minha mente. Ele coloca as coisas na minha frente, o pratinho, tudo eu te darei. Tudo eu te darei, Alexandre, se você só prostrar, tudo. Então o Silveirino falou da moça, eu vou dar outro exemplo. Tinha uma irmã que pregou uma vez, ela falou assim, irmão, sabe por que Satanás não fala o que falou para Jesus? Tudo eu te darei. Tá vendo esse mundo aqui, coisas lindas, maravilosas, riqueza, carrão. Ele mostrou para Jesus, todo mundo. Se você prostrar, eu darei tudo. Satanás não influencia, não fala isso para nós, sabe por quê, irmão? Que 1 metro de terra a gente cai. Se eu te dar 1 metro quadrado, você cai. Ele não vai oferecer o mundo inteiro, porque nós é tão fracos, sabe, nessa lixa, esse aí cai com tudo. Esse aí cai sozinho, ele pisa na casca de banana aí, cai sozinho. Da migalhinha ele cai. Por isso que ele não oferece essas coisas. Porque para Jesus ele ofereceu muito, irmãos. E Jesus falou, não, só a Deus te adorarás. Sai, Satanás. Irmão, que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos ter um despertar, um reavivamento e uma reforma. Que essa semana possamos, irmãos, em nome de Jesus, ter comunhão com Deus. Ninguém vai ficar em pé, irmão, se não tiver comunhão com Deus. Se acorda correndo, já vai para o trabalho, para as coisas, irmão, vai dar ruim isso aí, viu? Porque uma pessoa que quer disputar a Olimpíada, até a Copa do Mundo aí hoje está acontecendo, o camarada se prepara anos e anos para estar lá, para disputar. Você acha que para disputar com o inimigo nos últimos dias vai todo mundo fraquinha, sem exercício? É anos e anos, irmão, com exercício espiritual, forçando, buscando o Senhor, tá cheio de músculo, irmão, espiritual. E aí sim, quando chegar lá, irmão, aqui não. Eu e minha casa servirão ao Senhor. Se Deus vai me livrar, eu não sei. Mas de uma coisa, nós não vamos adorar, não. A imagem que vai ser levantada, não vamos adorar. Então, irmãos, tenha comunhão com Deus. Busca o Senhor na primeira hora do dia. A igreja fez uma coisa muito boa aí, viu?
que a gente tem que dar louvor nisso aí. Aquelas cartilhas, 40 madrugadas, faz 15 anos isso aí, começou lá para trás. Que a pessoa fazer sua primeira hora do dia com Deus. Eu lembro que era Espírito e Profecia, bastante texto de Espírito e Profecia, lá 15 anos, 20 anos atrás. Era para você fazer 40 dias e continuar. Alguns, terminei meu 40 de madrugada e parava. Irmão, um hábito, 40 dias, você comunhão direto com Deus. E orar sem cessar. Todo o tempo ali, tá lavando a louça, tá bebendo água, tá vendo o celular, meu Deus, me ajuda. Olha que apareceu aqui, santo Deus. E que apareceu aqui na minha tela. Então você tá sempre orando ao Senhor. Me ajuda, Deus. E aí você vai ser vencedor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar o último hino para honrar e glorificar o nome de Deus? E orarei no final.